Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Gidevaldo Silva, professor de matemática e de física. Hoje vamos estar aqui trazendo para vocês mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre matemática do terceiro ano, onde o assunto é variação percentual. Vocês sabem o que é variação percentual? Para vocês terem uma ideia, a variação percentual ela tem uma grande influência em relação principalmente à questão da inflação, né? Que é a nossa inflação, ela é sempre um tema assim de grande relevância, de preocupação dos governos, né? Em relação à inflação. Então a inflação alta, ela é puxada exatamente pela alta dos preços, né? A alta dos preços em função de quê? Da variação percentual. Então, quando o produto ele tem um determinado preço e esse produto ele varia o seu preço durante uma semana, durante um produto ele tem um determinado preço e esse produto ele varia o seu preço durante uma semana, durante um mês, né? Digamos circunstancialmente, você vai ter, né, essa variação percentual influenciando diretamente no bolso do cidadão, influenciando aí na inflação, né? Apesar de que a inflação também é puxada pela alta do dólar, né? Nós temos aí o dólar que quando ele sobe, os preços dos produtos também sobem junto com a alta do dólar e com isso nós temos um aumento na inflação, certo? Então aqui a gente tem o nosso texto variação percentual, que está na página 154 e 155 do nosso livro, certo? E lá nós temos esse exemplo, tá? Nós vamos trabalhar com exemplos, nosso conteúdo hoje, trazendo para vocês, né? Para que vocês possam aí depois estar realizando as atividades, beleza? Então veja bem, olha, que nós temos o seguinte: no início do mês, o preço do quilograma do salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido a R$ 43 o quilograma. Qual a variação percentual do preço do quilograma do salmão? Então vocês estão vendo aí que existe uma variação no preço do quilograma do salmão. Ele era, vamos chamar isso aqui de preço inicial, vamos chamar aqui de PI, certo? Preço inicial R$ 40. E vamos chamar aqui o R$ 43 no final do mês, né? Vamos chamar de PF, preço final, de R$ 43. Então nós temos aqui dois preços a considerar, que é o preço inicial de R$ 40 e o preço final R$ 43. Então logo você percebe que houve um aumento de R$ 3. Houve um aumento de R$ 3. Mas esse não vem ao caso, não é isso que nos interessa aqui. A nossa variação é percentual. Nós queremos a variação percentual, não é a variação real. Apesar de que a variação real ela é que vai ser o carro-chefe disso aqui. Mas não é esse valor. Se estivesse pedindo variação real, né, quanto foi esse aumento? R$ 3 já estaria respondido. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a variação percentual. Beleza? Então, a variação percentual, na página 155, tá? Na página 155, a fórmula é P igual valor final, aqui está PI, eu vou usar o P, tá? Preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial. Lá está menos 1. Eu não gosto de usar essa fórmula aqui, tá? O menos 1. Por quê? Porque quando você faz a subtração do valor final, do preço inicial, né, e do valor final, e divide pelo preço inicial,
você vai obter a forma decimal, certo? Obter a forma decimal. Mas a forma decimal, ela não é percentual, é a forma decimal. Para eu obter a forma percentual, eu tenho que multiplicar o valor por 100. Então, em vez de eu colocar menos 1, eu vou fazer vezes, tá? Já direto, vezes 100. Quando eu colocar aqui vezes 100, já vai me dar o resultado percentual. Eu não preciso fazer todo aquele processo de subtrair e multiplicar. Então, vezes 100 é a minha preferência, tá? Pois bem, então a variação percentual, pessoal, ela é baseada em cima do preço inicial, tá? A variação percentual, ela tem como base o valor inicial, ok? Por isso que está dividindo por PI, tá? Então, variação percentual é igual ao preço final, que é 43, menos o preço inicial, que é o 40, dividido pelo preço inicial, que é o 40. Tudo isso vai ser multiplicado pelo 100, certo? Multiplicado pelo 100. Bem, então a variação percentual vai ser 43 menos 40 é igual a 3, que é esses R$3 aqui, ó. Eu estou calculando o aumento, né? Que é de R$3, dividido pelo 40, que é o preço inicial, vezes 100. Ok? Vezes 100. Bem, quando eu divido 3 por 40, dividir para depois multiplicar, vai ficar 0,075. Foi aquilo que eu falei. Quando eu divido o valor, né, da variação percentual, ela vai ficar na forma decimal. Mas o que nos interessa é o valor percentual. Por isso que eu já coloquei aqui multiplicado por 100, diferente do que está no livro, menos 1. Então, vezes 100. Porque na hora que multiplicar isso aqui por 100, vai se transformar em porcentagem, beleza? Então, o preço, a variação percentual vai ficar multiplicado por 100, a vírgula pula duas casas, então ela vai daqui para cá. Ou seja, 7,5%. Então tá aí, ó. Essa é a variação percentual. Então quer dizer que se o preço, né, do quilo do salmão custava R$40 e subiu para R$43, esse aumento percentual foi de 7,5%. Beleza? Então tá bem claro isso aí, né? A nossa variação percentual é baseado nessa circunstância, nessa situação. Então você tem uma variação percentual. Então ela é positiva, porque houve um aumento, tá? Às vezes vai vir negativo. Quando é uma redução, a variação vai ser negativa. Quando é um aumento, né, a variação é positiva. Certo? Então agora você observa que nós temos uma diminuição no preço, tá? Diferente do primeiro, nós tivemos um aumento no preço. Então agora vamos imaginar que se o preço era de R$40 e agora ele diminui para 38, né? Qual seria a variação percentual? Então nós temos aqui o valor inicial, o preço inicial, que vamos chamar de PI, R$40. Preço inicial R$40. Preço final 38. Preço final 38. Então você vê que nós temos uma queda, né? Nós temos uma diminuição de R$2. Diminuição de R$2. Então, a variação percentual será, nesse caso, negativa. Pois bem, então, qual é a nossa fórmula aí
da variação percentual é P de variação percentual igual PF, prato feito, só que não, né? PI dividido pelo PI multiplicado pelo 100. Beleza? Então anota essa fórmula aí direitinho, tá? Decore ela para que você venha lembrar depois. Ó, o P vai ser menos 2 sobre 40 vezes 100. Tá? Divisão de negativo com positivo dá negativo. E aí vai ficar 0 menos 0,05. Tá? A divisão de 2 por 40. Menos 0,05. Então, menos 0,05 vezes 100. Está na forma decimal, mas o que eu quero é a forma percentual. Então, multiplicado por 100, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 5. Isso aqui vai sumir. Então, P é igual a menos 5%. Então, o que nós podemos entender aqui? Que houve uma redução no preço. Se a variação percentual é negativa, quer dizer que é uma redução. Houve uma redução no preço. Se a variação é positiva, houve um aumento no preço. Então, o preço foi variado de 40 para 38, redução de 5%. Beleza?